irmãs, fazendo um caderninho das irmãs que prova, glória a Deus, que a igreja evoluiu, porque aquilo era demais. Fazendo a cortina da igreja, a cantina da igreja. E é por isso que eu cresci envolvida com a obra. Eu adoro organizar eventos. Você me pergunta bem o que você gosta de fazer? Gosta de... Não, eu adoro organizar eventos, gente. Outro evento da irmã que eu gosto de organizar. E eu sou assim por causa da minha mãe. E eu louvo a Deus pela tua vida, mãe. Você é a rosa mais linda do meu jardim. Desculpa, tá? Todas vocês rosa, mas ela é a mais linda. Perfeita. Você é o amor da minha vida. E agora deixa eu ter uma oportunidade. Você vai falar alguma coisa? Então, você fala. Deus era fiel, né? Quem queria fazer isso era eu. Mas eu não consegui. Eu queria te dar um buquê. Mas Você é meu buquê. eu não consegui. E você me dá o buquê. Obrigada. Essa é meu, gente, mas ele é o meu. Eu dou graças a ti. Eu dou graças a ti. Meu coração agradece por tudo que fizeste. Eu louvo teu nome sempre. Oh, graças a ti. Eu não quero deixar outra oportunidade, gente. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, ao Espírito Santo de Deus, porque todo mundo que me conhece sabe que eu adoro fazer aniversário. Eu adoro viver os dias intensamente do ano, mas no dia 26 de março, na lógica humana, não seria o dia do meu nascimento. Mas na lógica de Deus, sim, gente. E por isso que o dia 26 de março é igual à vontade de Deus. É boa, perfeita e agradável, igual a minha beleza, brincadeira. Mas é muito bom servir a Jesus, é muito bom viver uma vida inteira para Ele. E eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui nessa noite. Chegou até aqui quem Deus quis que chegasse. E de coração eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui. E eu vou dar trabalho para os músicos, porque eu vou cantar uns louvores e eu não sei se eles vão rimar. Mas aí vocês se viram, vocês escutem. Vocês vão ver o Senhor comigo? Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá tu estás. Se eu mergulhar
Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Gostaria de chamar aqui na frente a jovem que estará ministrando a palavra do Senhor nesta noite. Amém? Convido o pastor para estar fazendo esta oração, entregando a jovem na mão do Senhor Jesus. Glória a Deus! Amém. Paz do Senhor para a igreja. Convido a estar de pé, vamos estar orando e vamos ouvir a palavra. Oh, glória! Glória a Deus. Aleluia, Pai poderoso. Estamos na tua presença. Nesse culto de gratidão pela vida da Bianca, que tem completado mais uma primavera. Muito obrigado. Está aqui a tua filha, Senhor, que estará ministrando a palavra que salva, que cura, que admoesta, que exorta, que ensina. Usa a tua filha como mulher, oramos a ti, em nome de Jesus. Amém. Mas para uma louvada ao Senhor, recebendo a tua oferta. A paz do Senhor, igreja. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Crente vivo aí, dá uma glória a Deus. Glória! Feliz por essa oportunidade, por esse dia que o Senhor nos concedeu. Estamos aqui cultuando na Assembleia de Deus, Ministério Jesus é o ministério que eu tanto amo. Na vigília rasguei elogios, né? E não vai ser diferente hoje em dizer que eu sempre sou muito bem recebida aqui, tanto aos pastores e a sua família, tanto aos membros dessa igreja, com muito carinho, muito amor. Se deixar, fico aqui sempre pela alegria de estar aqui, né? Glória a Deus por isso. Quero desejar um feliz aniversário a Bianca. Chegou esse dia tão esperado por ela, né? Ela marcou esse compromisso há muito tempo. Desde quando ela me conheceu, ela falou: se der tudo certo, meu curso de graça, você vai estar ministrando a palavra. E desde já me senti muito honrada. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Vamos tirar uma foto depois do culto, postar lá, dar os parabéns. Deus abençoe a sua vida. Amém? Abram comigo em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. A todos os ministros que me antecederam, Deus abençoe vocês, rica e abundantemente. A mãe da Bianca, não sabia que a senhora era a mãe da Bianca. Fiquei muito feliz em conhecê-la. Prazer, tá? Todos acharam? 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14? Quem achou, diga amém. Amém. Vou ler, para nós não tomarmos tempo. Tem como título o caráter e os frutos do ministério de Paulo. 14. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. E por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte para a morte. Mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Sente-se glorificar o nome do Senhor. Estamos em um culto de ações de graças pela vida da jovem Bianca. E falar de Bianca é falar de alegria, falar de abraço, falar de escândalo, de gritar, eu te amo, me abraça, aquela coisa. Bianca, tem tão pouco tempo que eu conheço essa jovem, eu já sinto um carinho gigante por ela. Toda vez que eu venho aqui, eu encontro ela, é um carinho, é beijo, abraço. É algo que conforta a nossa alma e nós vemos Cristo em sua vida. Essa alegria não tem como vir de outro lugar. Só Jesus dá essa alegria. O mundo não tem essa alegria para nos dar. Por isso as pessoas que são alcoólatras, são fumantes, vivem no mundo das drogas, da prostituição,
Muitas delas falam que não tem alegria. Nós pensamos, você não está fazendo o que você quer? A liberdade, tal da liberdade que é a libertinagem. E elas simplesmente não se sentem por satisfeitas. Porque a verdadeira alegria só encontra em Jesus. Aleluia! E aquele que tem Jesus é alegre. Se você vê um crente rancoroso, um cristão amargurado, triste, cabisbaixo, certamente ele não encontrou o verdadeiro Jesus. Porque aquele que tem o verdadeiro Jesus, este tem alegria, paz, gozo, esperança e muito para oferecer às pessoas. E essas pessoas são ricas, como a Bianca é. Nós chamamos Bianca. Feliz aniversário. Entrando na palavra de hoje. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, nos relata sobre um momento muito complicado na vida de Paulo. Momento em que Paulo ele se encontra triste, momento em que Paulo se encontra distante, um momento em que Paulo ele se sente desprezado. Emily, por que ele se sente desprezado? Porque a igreja em que ele mesmo fundou, pela direção do Espírito Santo, essa mesma igreja que se chama a igreja de Corinto, a igreja que foi construída, instituída em Corinto, Corinto, a capital da Grécia antiga, e aquela cidade, ela se torna um ponto de pregação, se torna uma igreja, porque Paulo, numa estadia de 18 meses mais ou menos, ele fica lá por um tempo e ele surge a igreja de Corinto. Paulo, ele na sua segunda viagem ali, ele constrói a igreja, ele ganha almas ao Senhor. E saindo dali, na sua terceira viagem, ele foi para Éfeso. Repita comigo, Éfeso. Ele foi para Éfeso e chegando em Éfeso, ele fica lá nessa terceira viagem por alguns dias. Só que Paulo não tinha paz em relação a assuntos da igreja. Claro que a paz que excede todo entendimento estava com Paulo. Mas a paz que eu quero dizer era a paz de sossego. Porque a obra toma o nosso sossego muitas das vezes. Quantos pastores conseguem respirar sem nenhuma preocupação? Quantos líderes, seja lá de qual departamento, conseguem viver sem nenhuma preocupação? Estar na obra de Deus requer entrega. E essa entrega rouba muitas das vezes a nossa calmaria. Rouba muitas das vezes o nosso sossego. Paulo se entregou inteiramente e isso não era motivo dele parar ou dele desistir. Mas vale o comentário de que era muito cansativo. Mas Paulo permaneceu. E em Éfeso, nessa terceira viagem que eu acabei de dizer, chega a comentários até o ouvido de Paulo. Pessoas da igreja de Corinto e os comentaristas de lá chegaram até ele dizendo: Paulo, o povo está se prostituindo, Paulo. Paulo, o povo não está vivendo aquilo que você propôs diante do Espírito Santo. Paulo, o povo está adorando outros deuses. Paulo, o povo não está vivendo como realmente igreja de Cristo. E Paulo, ele se entristece por isso. Porque ele construiu esta igreja em 18 meses, enquanto ele estava em Corinto, capital da Grécia. Ele volta em sua terceira viagem a Éfeso. E o momento em que Paulo acha que vai respirar, surge mais comentários sobre a igreja de Corinto. E aí vai a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Carta esta que nós não temos. Uma carta que ele enviou a eles para corrigi-los. Paulo envia esta carta. Só que neste período em que Paulo envia a carta, a família de Chloe,
que era um dos membros desta igreja em Corinto, chegam até Paulo pessoalmente. Eles vão até Paulo e eles dizem: Paulo, tá sabendo, Paulo? Eles estão vivendo em contenda. Paulo, a igreja que você deixou em Corinto, eles estão se contaminando. Paulo, lembra deles lá? Eles estão brigando uns com os outros, criando dissensões entre si. Eles estão brigando por causa de denominação, Paulo. Eles estão brigando porque querem um líder e um quer um, outro quer o outro. Eles estão brigando entre si. Pensem comigo. O primeiro comentário que chega até Paulo é sobre prostituição, porque na cidade de Corinto havia vários templos que adoravam a deuses estranhos. O primeiro comentário é de contaminação pela idolatria. O segundo comentário não é comentário, na verdade eles vão até Paulo em Éfeso. A família de Chloe, que estava em Corinto, vai até Paulo e eles dizem a Paulo: Paulo, eles estão se contendendo. Uns estão se levantando ao nome de Apolo, outros estão se levantando ao seu nome, outros estão se levantando aos outros nomes, e eles estão se perdendo. Se perdendo por quê? Porque querem separar entre si um líder que eles acham que é o ideal. Porque eles querem levantar alguém que para eles é perfeito. Porque eles querem que alguém seja o ídolo deles. Porque para eles, aqueles que estavam diante da igreja era aquele que deveria receber também a glória, embora eles tinham consciência que Deus que deveria ser exaltado. Glória. E quando Paulo ele ouve esse comentário, ele fala umas coisinhas com eles. Ele escreve nessa segunda carta em que nós lemos adiante: se eu, que não batizei vocês, eu não batizei para que vocês não dessem a palavra de que eu fui batizado, eu batizei no meu nome. Porque vocês querem levantar contenda um contra o outro. Vocês querem levantar um líder um contra o outro. E Paulo estava dizendo, ele vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 3. Ele vai dizer: ainda não vos pude falar como as espirituais, porque ainda sois carnais, havendo entre vós invejas e dissensões, dizendo um: eu sou de Paulo, e outro: eu sou de Apolo. E Paulo vai dizer: quem somos nós, senão ministros da palavra de Deus? Porque eu bem sei que eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus que deu o crescimento. Eu não estou preocupado se o nome de Apolo está sobressaindo. Eu não estou preocupado se o meu nome está sobressaindo. O meu trabalho, a minha luta é para gloriar somente ao nome. E esse nome é Jesus de Nazareno. E é Ele que deve ser exaltado. Paulo não entendeu. Para que brigar por glória se a glória não é minha? Para que brigar por altar se o altar não é meu? Para que brigar para microfone se o microfone é da igreja? Oh, aleluia! Para que brigar por causa de uma oportunidade se a oportunidade quem dá é Ele? Eu não vim para me aparecer. A Bianca não deu esse culto para se aparecer. Esse culto é para a honra e glória do nome de Jesus. Sim, esse é glorioso. Paulo entendeu. Eu não vou ficar aqui brigando. Não é para mim essa glória. Não é para mim essa honra. Sabe que isso me lembra? João capítulo 4. Quando os discípulos de João Batista tentam discutir com os discípulos de Jesus, e um começam a arrumar contritos com o outro, e Jesus vai sair da
de Chloe, logo ele vai enviar uma carta para eles. Ele vai enviar uma carta. E antes que ele enviasse essa carta, ele também envia Timóteo. E os coríntios também enviam uma carta cheia de perguntas para Paulo. Paulo dirigia a igreja, mas nem sempre ele poderia estar presente ali. E por isso ele mantinha comunicação por meio de cartas ou enviava pessoas, e quando ele poderia, ele estaria. Mas essa situação foi específica. Paulo manda Timóteo, manda uma carta, recebe uma carta com perguntas, mas Paulo entende que há situações que mensagem não resolve. Paulo entende que tem situações que uma ligação por WhatsApp não vão responder. Não Emily mais chamada de vídeo também não. Porque Paulo entendeu que o problema estava tão grave entre os coríntios, que eles estavam passando por situações tão específicas que Paulo precisaria estar presente. Ele envia Timóteo, ele envia a carta, que na nossa Bíblia é a primeira carta aos Coríntios, porque a primeira carta mesmo foi perdida. A segunda carta na nossa Bíblia é a primeira carta. E quando ele envia essa carta, depois ele vai fazer a sua segunda viagem aos Coríntios. Ele vai fazer a sua segunda viagem lá. E ele entende que nessa situação ele precisaria estar lá. Que há situações na vida, tanto na de Paulo, tanto na nossa, que nós não podemos resolver por mensagem. Que nós não podemos resolver apenas mandando um recado. Que não podemos resolver apenas dizendo: fulano, fala isso, isso, isso. Paulo confiava inteiramente em Timóteo, não desmerecendo a capacidade de Timóteo, mas ele entendia que ele precisava estar lá pessoalmente aos coríntios para resolver o problema de prostituição, problema de contenda, problema de disse-me-disse. Ele precisava estar lá. E Paulo vai. Ele vai até lá. E quando Paulo chega até lá, ele recebe aquilo que ele não gostaria de receber. Pergunte o quê? Pergunte o quê? Ele recebe a notícia de que um grupinho estava se levantando contra ele. Paulo, ele vê e ele ouve de que um líder lá se levantou contra a vida de Paulo. E Paulo se entristece. Porque, sinceramente, irmãos, nós podemos receber 99% comentários bons, mas se recebermos 1% de comentários ruins, nós nos entristecemos, porque somos seres humanos. Paulo se entristece no momento. Paulo fica bem triste, porque ele também é ser humano, não é só apóstolo, não é só Paulo. Ele também é ser humano e ele se entristece. Mas Paulo, quando ele se entristece, porque ele teve que ir pessoalmente ver, ele teve que ir pessoalmente resolver alguns problemas da igreja, o Senhor falou profundamente no meu coração uma coisa: que há situações que Ele vai usar pessoas para ir até você. Vai ter situações que Ele vai usar alguém para se levantar, bater o pezinho dizendo: te digo eu isso, te digo eu da parte do Senhor.
sabe que você quer intimidade, quer ouvir a voz de Deus, mas não dá ouvidos. Diz que quer ouvir, mas quando ele fala, você acha que não é ele. Mas nessa noite ele está dizendo: seja a exortação e seja a consolação, mas sou eu que estou contigo. Não pessoalmente, na voz mais. Para entender, eu preciso de um contato com eles. Eu preciso olhar nos olhos deles. E a tristeza de meia dúzia que se levantou contra ele entrou no coração dele. Porque há momentos que, ao invés de ver as coisas boas, a maioria que nós conquistamos, nós queremos olhar para aqueles pontos que nós não conseguimos. Foi falado aqui sobre gratidão. E uma frase que me persegue é: não espere agradecer quando se tem, porque só tem quem agradece. Quem espera ter para agradecer nunca vai agradecer, porque você só consegue algo quando você agradece. Paulo se entristeceu com muitos, embora a quantia total, esses muitos eram poucos. Mas ele se entristece, ele fica triste, dói o coração dele. Ele se entristeceu porque eles se levantaram? Não. Ele se entristeceu porque era a família deles. Porque a igreja é família. Porque nós somos irmãos em Cristo. Porque nós somos um só corpo. E Paulo se entristece não por serem eles, mas por fazerem parte da igreja. Paulo talvez imaginava de todos. Imaginava dos perseguidores que perseguiam ele. Imaginava dos perseguidores que perseguiam a igreja. Mas nunca imaginaria que eles, que estavam na igreja, dentro da igreja, cantando no grupo, estando ali, iria se levantar contra o próprio líder deles. Eu imagino Deus olhando para Paulo, dizendo: Paulo, fica tranquilo. Paulo, eu tenho ouvido tudo. Paulo, eu estou sabendo de tudo. Paulo, eu sei o que eles estão falando. Imagina, irmão, Paulo se dedicando, Paulo orando, dando a sua vida inteiramente ao evangelho, e veio uma meia dúzia querendo vir contra ele. Mas eu imagino o sentimento dentro de Paulo: eu não vou dar moral para Satanás, eu não vou parar por causa dessa situação, eu não vou desistir por causa disso. Aquilo que eu estou perdendo não se compara com o que eu ganhei. Então eu não vou me preocupar, não vou bater cabeça, não vou chorar, porque aquilo que eu já conquistei é bem maior do que isso que quer dizer. Aquilo que eu conquistei é bem maior do que aquilo que pode machucar. Aquilo que está sobre a minha vida é bem maior do que o que está com eles. Aleluia! Paulo entendeu, eu não vou demorar para Satanás. Porque sinceramente tem pessoas que facilitam o trabalho do diabo. Porque sinceramente há pessoas que facilitam. Às vezes Satanás não precisa nem investir pesado, irmão. Às vezes eu imagino lá no inferno, ele olhando e dizendo: vem cá, meia dúzia de anjos. Não, só um só tá bom. Vai lá, perturba ela, perturba ele. Às vezes nós damos tanta brecha que ele não vê tanta dificuldade. Há pessoas que não precisam ter uma prova gigante para parar.
não, ninguém me viu, ninguém me vê. Eu não sou nada, ninguém me olha. E Deus está dizendo: cria estrutura. Tome posição. Venha a raiz. Não é o ventinho que tem que te derrubar. Não é uma tempestadezinha que tem que te derrubar. Seja firme na rocha. Seja firme. Imagina Paulo olhando para si mesmo. Conjectura comigo. Eu era perseguidor. Olha pra cá. Eu era perseguidor. O Senhor falou comigo tete a tete no caminho de Damasco. Eu fui resgatado pelo Evangelho. Hoje eu sou uma nova criatura. Hoje eu lidero igrejas. Hoje eu pastoreio pessoas. Eu vou parar por causa disso? Eu vou parar por causa dessa situaçãozinha? Eu vou falar porque teve fofoca? Eu vou parar por causa disso? Não vou não, irmão. O motivo do qual me fez permanecer, ele nunca será desestabilizado. O motivo que me fez estar aqui não se compara. Não se compara. Porque aquele que quer me derrubar é inferior. Aquilo que me fez estar aqui, aquilo que veio para acabar com a tua vida, aquilo que veio para te desestabilizar, não se compara com a glória que já foi derramada sobre a tua vida. A tribulação que quer te derrubar, a tempestade que quer te derrubar, não se compara com aquilo que ele já derramou sobre a tua vida. Eu estou pregando para pessoas aqui que estão pensando em parar, dizendo: não, mas isso me afetou, isso me entristeceu, isso magoou meu coração. E Deus está te dizendo: aquilo que eu fiz por você é bem maior do que os homens tentam fazer com você. Aquilo que eu entreguei para amor de ti, que foi a minha própria vida, não se compara. Quando você para por causa dos outros, automaticamente você está desvalorizando o sacrifício da cruz. E se você valoriza esse sacrifício, não vale por nada. Se você valoriza, não dará por nada. E se você valoriza, não para. Tem alguém na mesma ligação que eu? Deus está dizendo: para agora. Vocês já passaram por tantos. Você já guerreou tanto. Você já orou tanto. Não cesse, não pare de orar. Glória a Deus! Glória a Livro de Deus! João, capítulo 14, versículo 15 diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Sabe o que Jesus quis dizer falando isso? Qual é a interpretação desse versículo? Ele estava dizendo para os discípulos: vocês não provam que me ama estando comigo. Não. Vocês não provam que me ama andando atrás de mim. Não, Jesus, não. Vocês não provam que me amam por me abraçar ou me beijar. Não. Vocês não provam que me amam dizendo que me amam. Não. Porque palavras até o vento leva. Jesus estava dizendo: eu quero que vocês mudem o sentido de amar. Porque vocês acham que amar é dizer que ama. Eu quero levar vocês na profundidade do amor. E qual é a profundidade do amor? Obras e não palavras. Qual é a profundidade do amor? Dizer menos e cumprir mais. Jesus estava dizendo aos discípulos: eu estou cansado de ouvir
fizeram nenhum esforço para te dar um abraço e nem para estar aqui. Há pessoas que te amam e não conseguirão estar, mas as pessoas que dizem que amam, mas não provam nem um pouquinho. E nessa noite, o Senhor está fazendo uma limpa na tua vida, separando quem é de verdade, separando quem é de mentira. Ele vai fazer uma separação e ele vai separar quem é de verdade e quem não é, quem é lobo e quem é ovelha, quem é trigo e quem é Você vai fazer uma limpeza. Teve uma pregação de Jesus que a multidão saiu. Quando Jesus chega aos discípulos, ele não diz: gente, Pedro, João, fique comigo, fica um pouquinho. Sabe o que me irrita? São pessoas que apelam para as outras ficarem no culto. Meu Deus. Pede não, irmão. Quando a multidão saiu, pastora Adriana, Jesus olhou para os discípulos e falou aqui, assim: vocês não querem também não? A multidão indo embora. Jesus, discípulos, aproveita o bonde, vai embora. E Pedro vai dizer: Jesus, para quem iremos nós? Para quem iremos nós, Jesus? Se não só tu tem palavras de vida eterna. Eu tenho muitos amigos, eu tenho esposa, eu tenho pai, tenho mãe, mas para quem irei eu? Se só o Senhor, só o Senhor tem palavra de vida eterna. É só o Senhor. Eu largo tudo para ficar contigo, Jesus. Eu não te largo para querer. A igreja de Corinto estava vivendo esse tempo. A pregação, aquela pregação bonita que as pessoas falam, não é sobre mim, mas sobre Jesus, sabe? Uma hipocrisia gigante. É tão lindo cantar aquele hino, né? Que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer nas pernas. É tudo sobre ele e nada, gente. É tudo sobre ele e nada. Deveria sim ser tudo sobre ele. Mas quando não coloca o nome no cartaz, já vem. Quando não dá visibilidade, já fala. Quando não é honrado como gostaria, já fala. E continua com a hipocrisia de dizer: é tudo sobre ele. Se você acha, se você afirma que é tudo sobre ele, então viva dizendo que é tudo sobre ele. Se eu recebi, eu estou aqui. Se eu pregar, eu estou aqui. Se eu não pregar, eu estou aqui. Se eu não cantar, eu estou aqui. Se eu cantar, eu estou aqui. A disponibilidade não é para a comunidade. A disponibilidade é para a cultura. Não é sobre mim, é sobre ele.
estudo. Ele tem pavor de crente obediente, que vive da palavra, que não há uma Bíblia que carrega no braço. Não machuca no braço. Você acha que a sua voz vai espantar Satanás? Não machuca, não se consagra para tu ver. Desse jeito. Você acha que ter um esboço bonito, escrever direitinho o teu estudo, ele vai assustar Satanás? Você acha que a sua roupa direitinha? Ah, papai, tu acha que tua roupa vai expulsar ele? Eu já vi crente com roupa no pé sendo envergonhado. Pra baixo. Você acha que seu tênis, o seu salto, a sua sandalinha vai sim afastar Satanás? Ele não tem medo disso aqui não, irmão. Ele tem medo de obediência. Ele tem medo de crente que santifica. E o medo dele não quer dizer a ausência dele, porque mesmo assim ele investe. Eu estou dizendo no sentido de que aquele que obedece dá mais trabalho para ele. Não que ele não invista, mas dá mais trabalho. E nessa noite o Senhor está procurando pessoas que dão trabalho para ele. Mesmo que ele deixe, nós vamos justificar o trabalho de Satanás. Todos sabem aqui que a igreja sempre foi perseguida, né? Pensa comigo, bem baixinho falando. Pensa comigo. A igreja estava sendo perseguida, correto? A igreja vivia em perseguição. Eles cultuavam nos lares das pessoas, porque às vezes se eles cultuassem em um lugar exposto, eles iriam ser presos e açoitados, enfim, como Paulo já foi, Pedro, Tiago, várias vezes. Mas, peraí, a igreja está sendo perseguida por uma energia que vem de fora, né? Os perseguidores de fora. Era uma opressão que vinha de fora. Era o sistema que vinha de fora. Era os grandes que vinham de fora. Agora, não satisfeitos com um problema de fora, eles ainda causam um problema dentro. Não satisfeitos com a perseguição de fora, eles ainda arrumam perseguição dentro. E aí? O que fazer? Era para a igreja naquele momento se reunir contra a perseguição externa. E ao invés de estarem preocupados com a perseguição externa, se defendendo da perseguição externa, eles causam problemas internos. Não já é demais ter problemas externos, irmão? Não já é demais tentar se esconder, cultuar de um jeito escondido para eles não verem? Para que arrumar problema dentro? Tem pessoas que parecem que amam o problema, né? Sempre arrumam um. Ao invés de estarem se unindo contra a perseguição de fora, eles estavam criando contenda dentro contra o apóstolo Paulo. Mas ainda tinha pessoas com Paulo. O que me entristece não é Satanás tentar contra nós. O que me entristece não é o diabo usar suas artimanhas para acabar com a igreja. O que me entristece são os próprios arrumando problemas entre si. Meu Deus. Era para estarmos todos unidos contra as artimanhas dele. E ao invés de estarmos lutando contra as artimanhas dele, nós mesmos estamos arrumando confusões do lado de dentro. Ao invés de um ajudar o outro, nós estamos indo
tiver, me manda. E vamos compartilhando conhecimento. Duvido. Hoje em dia, um estudo diferente é precioso. Vai compartilhar. Hoje em dia, se fulano canta melhor, ele não vai me passar a técnica dele, porque senão ele vai perder e ele acha que vai perder seguidores. Meu Deus. Hoje em dia não é aquela comunhão, eu te ajudo, tu me ajuda. É aquela, quem prega mais, quem tem mais agenda, quem tem mais compromissos, quem tem a voz mais aguda, quem tem a voz mais grave, quem faz mais melismas, quem não consegue fazer melisma. É o Senhor dizendo, parem de arrumar problema dentro, o problema de fora já está muito grande. Vamos se unir contra o problema externo, ao invés de procurar problemas internos. Nessa noite há uma igreja que está unida neste lugar, dizendo, nós vamos lutar contra as artimanhas do inferno. A minha luta não é contra o meu irmão, a minha luta é contra as artimanhas de Satanás. Jesus que dizia assim, não, eu tenho inimigo. Que inimigo, irmão? O seu primeiro inimigo é você mesmo. O seu segundo inimigo é Satanás. Seu irmão não é o seu inimigo. Seu amigo, não é. Vamos parar com isso. E vamos reconhecer que uma igreja unida, ela saqueia almas do inferno. Aleluia! Sabe por que muitas pessoas dizem não? É porque o inimigo está ganhando, não, porque Satanás está ganhando. É porque ainda há pessoas que não entenderam o real propósito. E o real propósito é ganhar almas para o reino. O maior propósito é dar visibilidade ao nome de Jesus, ao nome de Cristo. O importante é Ele. E nós devemos ganhar almas para o reino dele. O importante é Ele. E nós devemos lutar juntos, unidos, contra o mundo, contra o inferno, e ganhar almas para o reino do nosso Deus. Aleluia. Aos pastores, é como se Deus estivesse dando refrigério para a alma de vocês nessa noite. É como se nessa noite Deus desse um refrigério no coração de vocês. Glória a Deus. É como se o Senhor dissesse para vocês, olha como eu amo vocês. Para terminar essa mensagem eu quero dizer que Paulo ele sai entristecido de Corinto. Ele volta para Éfeso. E quando ele volta para Éfeso, ele vai voltar para Macedônia. Só que antes de chegar a Macedônia, ele encontra Tito. Quando ele encontra Tito, ele diz que ele quer muito que Tito conte para ele como que está a igreja em Corinto. E a Bíblia diz que Tito vai contar as boas e as más notícias. E ele vai compartilhar, vai dizer algumas coisas. Paulo tem tristeza, irmão. Ele se entristeceu porque ele não esperava isso. É ingratidão. E quando ele encontra Tito, ele manda uma carta. Ele manda uma carta por Tito. Carta esta que também não foi encontrada. Depois de ver essa carta, ele envia a última carta, no caso a quarta, dessa história. É a última carta, que no caso é 2 Coríntios, a que nós lemos. Ele perdeu a primeira e a terceira carta. Nós temos acesso à segunda e à quarta, que é a 1 Coríntios e 2 Coríntios. Ele manda outra carta. O interessante é que a outra carta que ele manda, 2 Coríntios, ele manda essa carta dizendo que iria visitá-los pela terceira vez.
ficou assustada com tanto amor que Paulo tinha. Ele voltou para aquela igreja. Chegando lá, não foi bem recebido por alguns. Volta a Éfeso, fica um tempo lá. E ele manda mais 2 cartas. E dentre essas 2, que é essa que nós lemos, ele ainda manda dizendo que vai encontrar eles de novo. Paulo entende. Se eu devolver o que eu recebi deles, se eu devolver o mal que eu recebi, que ganho eu tenho? Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 5, eu acho, dizendo que se você ama o seu amigo, que bem você faz? Que bem você faz em amar aqueles que te amam? O Evangelho está em amar o que te odeia. O Evangelho está em abraçar aquele que quer te matar. O Evangelho está entre você dar a mão àquele que talvez queria que você estivesse no chão. O Evangelho é em torno daquele que dá muito sem receber muito. Sabe, sobre a palavra reciprocidade? Posso te falar a verdade? No Evangelho, Bianca, não tem reciprocidade. Não tem. Não existe ser recíproco. Porque se os cristãos fossem recíprocos, nós seríamos miseráveis. Mas Jesus disse: bem-aventurado é aquele que dá. Se nós agimos de reciprocidade com as pessoas, sinceramente nós vamos ter nada. O Evangelho não é ser recíproco com o seu irmão. O Evangelho é dar além ao seu irmão. A Bíblia diz que se seu irmão bater em uma face, oferece outra. E se ele quiser andar contigo uma milha, ande 2. Se ele quiser a tua roupa, olha na minha capa. É esse o Evangelho. Dá a quem não te dá nada. Abraçar quem não te ama. Abraçar quem não gosta de você. Dizer: conta comigo, mesmo a pessoa nem querendo estar com você. Evangelho é isso. É se entregar demais para quem te dá nada. E Paulo entendeu. E ele pensa consigo: eu não vou devolver mal com mal. Eu devolvo bem com bem. Porque a recompensa não é humana. Não vai ser um ser humano que vai me recompensar. Não vai ser eles que vão me recompensar. Há uma recompensa. E essa recompensa é a coroa de vida. Essa recompensa é a salvação. Essa recompensa é se encontrar com Jesus naquele grande dia. Ele vai dizer: graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Esse é o versículo. E nessa noite a Bianca está dando graças a Deus, como nós lemos, por sempre triunfar em Cristo. É engraçado que é triunfar em Cristo, porque é só em Cristo mesmo. Triunfar é só com Ele. E nessa noite nós estamos aqui para cá, Bianca. Nessa noite nós estamos aqui porque entendemos que a Bianca vai triunfar em Cristo. E que ela está dando graças a Cristo. Que ela está agradecendo a Cristo. Porque mesmo que as tribulações terrenas tentem nos desestabilizar, nada na terra vai conseguir nos desfocar do propósito maior, que é o céu. Eu acredito nas promessas de Deus na vida da Bianca. Eu acredito que nada que aconteça aqui na terra para acabar com este propósito, nada vai conseguir. Porque a Bianca já entendeu, assim como Paulo entendeu, que a recompensa não é humana, a recompensa não é terrena, a recompensa vem de e esse é poderoso, esse é digno da palavra que diz em Efésios capítulo 3, versículo 20: ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além, pode vir, músicos, além do que pedimos ou pensamos. Bianca, Ele não vai fazer apenas o que você pediu, porque se Ele fizer